Faltam 10 minutinhos para as 8 horas da manhã. A gente vai colocar no ar aqui agora, no Novo Dia, um instrumento que já está sendo usado na programação da CNN Brasil a partir desta eleição e é um dos instrumentos mais famosos no mundo para a compreensão dos eleitores sobre processos eleitorais, apuração de votos. É o Magic Wall, que tem sido operado com maestria pelo Yuri Pita, nosso analista na programação da tarde e noite aqui na CNN Brasil, e vai servir muito, um instrumento, como eu disse, muito popularizado, especialmente na CNN nos Estados Unidos, na apuração das pesquisas e dos votos nos Estados Unidos, apuração das pesquisas não, apuração dos votos nos Estados Unidos, é um instrumento muito famoso e que está à nossa disposição aqui no Brasil. A CNN Internacional nos repassou esse programa para que a gente possa também levar a você, eleitora, eleitor brasileiro, aquilo que já é oferecido há muito tempo com absoluta excelência pelos nossos colegas na CNN dos Estados Unidos. Vai ser importante na hora da apuração dos votos e vai ser importante também para a gente tentar entender, a partir do que aconteceu no passado, o que vai acontecer ou o que pode acontecer agora no domingo e depois no dia 30 de outubro. A gente vai dar uma olhadinha agora, usando o Magic Wall, nas últimas duas eleições para governador no estado de São Paulo. Então, eu vou começar a acionar o nosso programa aqui. Quero lembrar que é a primeira vez que eu faço isso. Recebi aulas de Yuri Pita, virtuais. Pode ser que dê algum problema? Pode ser, mas compreendam, é a minha primeira vez. Vamos ver aqui a eleição para governador. É isso, não é? Primeiro turno. Vamos à região sudeste e depois vamos aos estados, certo? Ele demora um pouquinho para carregar. Estamos chegando aqui ao estado de São Paulo. A gente está na eleição de 2018. Vamos ver como é que foi o resultado da eleição aqui em 2018. João Dória teve 31,77% dos votos válidos. O então governador, que estava no cargo a partir da renúncia de Geraldo Alckmin para concorrer à prefeitura, se lembram? Para concorrer à presidência, perdão, teve 21,5% dos votos. Dá 6 milhões, mais de 6 milhões e 400 mil votos para Dória, 4 milhões e 300 mil votos para Márcio França. Os dois foram para o primeiro turno e para o segundo turno e para ir ao segundo turno, a vantagem de Márcio França em relação a Paulo Scaff foi mínima. Paulo Scaff teve 21%. Então, por meio ponto percentual, Márcio França se qualificou para o segundo turno. E depois, no segundo turno, minha gente, todo mundo se lembra, foi uma apuração absolutamente acirrada. Márcio França, que era o governador, teve boa vantagem na capital, maior colégio eleitoral do estado, evidentemente, e na região metropolitana também, por causa especialmente da rejeição a João Dória na cidade de São Paulo, ao fato de ele ter renunciado à prefeitura com 1 ano e 3 meses de mandato, o contrário exatamente daquilo com que ele havia se comprometido durante a campanha eleitoral. E nós fomos ali até os últimos minutos acompanhando a apuração. Vejam a diferença, 51,75 para João Dória e 48,25 para Márcio França, uma diferença de, arredondando aqui, 700 mil votos apenas. A gente está falando de um universo, de um estado com 46 milhões de habitantes, muitos deles eleitores. Então, a gente foi ao segundo turno para governador em São Paulo em 2018. Vamos olhar agora 2014? Que tal? 2014, vamos para a região sudeste e temos aqui o estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha na eleição para governador em segundo turno. Primeiro tem que ser o primeiro turno, é isso? Ah, sim, sempre uma coisa antes da outra coisa. 57, por que não apareceu o segundo turno? Porque não teve segundo turno. Geraldo Alckmin foi reeleito naquela eleição com 57,31% dos votos em primeiro turno. O segundo colocado, com 3 vezes menos votos do que o primeiro, foi Paulo Scaff com 21,53%. Essa é uma parte só da dinastia do PSDB aqui em São Paulo. Eu só queria, se der tempo, mostrar outras duas situações. A gente está vendo agora Fernando Haddad em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, né? Então, eu quero mostrar para vocês qual foi o melhor desempenho do PT
em São Paulo numa eleição estadual. Ele aconteceu exatamente em 2002. Olha aqui, Geraldo Alckmin era o governador de São Paulo, ele tinha assumido a partir da morte de Mário Covas, ele era vice de Covas, tinha disputado, ele assumiu com Covas em 95. Tinha disputado a eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano 2000, não foi nem para o segundo turno. O segundo turno em 2000 foi disputado na eleição em São Paulo por Marta Suplicy e Paulo Maluf. Mesmo assim, mesmo com aquela derrota, ele foi escolhido, até porque era o governador a partir da morte de Mário Covas, para concorrer à reeleição. E a gente está vendo aqui no primeiro turno, olha só, ele obteve 6 pontos de vantagem em relação a José Genuíno, que vinha na esteira do bom desempenho de Lula. Aí os dois foram ao segundo turno e aqui Geraldo Alckmin conseguiu 15 pontos de vantagem em relação a José Genuíno. É o melhor desempenho do PT numa eleição estadual em São Paulo desde sempre. O PT nunca elegeu governador. E só para encerrar, eu quero voltar para a eleição de 1994. Por que para a eleição de 1994? Porque foi a primeira vez que o PSDB ganhou a eleição em São Paulo e desde então só ganhou a eleição em São Paulo. Desde 1º de janeiro de 95, São Paulo é administrada pelos tucanos. Então vocês imaginem o que é para o PSDB, no momento em que não tem candidato à presidência da República, só a vice, a Mara Gabrilli, não ter o governo do maior colégio eleitoral do estado mais rico do país, 46 milhões de pessoas. 56,12% para Mário Covas e 43,88% para Francisco Rossi. Não sei se quem é de fora de São Paulo se lembra, ele era um político da cidade de Osasco, tinha sido prefeito em Osasco, deputado, uma liderança política bastante importante ali na região. Esse é o resultado do segundo turno. A gente tem o primeiro turno aqui, olha só, a vantagem do Mário Covas foi bem maior. E no segundo turno, que foi realizado no dia 15 de novembro de 94, Mário Covas venceu Francisco Rossi. Então, desde 15 de novembro de 1994, o PSDB venceu, no dia 15 de novembro de 94, o PSDB venceu a primeira eleição em São Paulo. Depois, todas, ou no segundo ou no primeiro turno, por isso, não é? Essa sensação de ansiedade dos tucanos do Brasil inteiro sobre o que vai acontecer no estado de São Paulo.